Oi, oi, oi! Começando mais uma live. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto. Começando uma live com o tema Como foi o seu parto? Então, as lives de quarta-feira têm esse tema Como foi o seu parto? Hoje eu vou conversar com uma pessoa que muitas pessoas que frequentam a live aqui devem conhecer, que é a Fernanda Capuano, que inclusive já falou do parto dela algumas vezes aqui nos comentários e eu resolvi chamá-la para fazer uma live inteira, ela falando do seu parto. Até porque, tanto para dar esse espaço para ela falar, que eu acho importante, ela me procurou para contar do parto e das questões que aconteceram, quanto para que sirva de exemplo para outras pessoas em relação a coisas que aconteceram no parto dela, ok? Enquanto as pessoas vão chegando aí, eu vou dar uns avisos aqui, até a gente estabilizar a conexão, pessoas chegando e tudo mais, que é o caminho que eu tenho para responder dúvidas para você que é gestante, tá? Então, tem alguns caminhos. Primeiro, eu faço lives todas as terças e sextas-feiras às 18 horas, ok? Live de perguntas e respostas. Aí você pode entrar aqui e fazer aquela pergunta na caixinha ou solicitar para entrar no vídeo comigo e fazer a pergunta ao vivo, tá? Esse é um caminho. Segundo caminho é o caminho que daí é possível que todas as pessoas que não sejam respondidas nas lives drenem a sua vontade das perguntas respondidas, das dúvidas respondidas para o site que eu criei, que é o planejandoparto.com.br, tá? Como que funciona o site Planejando o Parto? Vamos lá. Vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem o que tem lá e como é que é possível, através desse programa, né, que é o PPP, como que é possível que você tenha as dúvidas respondidas, que você fique mais segura para planejar o seu parto, tá? Então, deixa eu colocar aqui, inverter a câmera, pronto, eu já inverti. Então é o seguinte, ó, você que é gestante, você entra lá, planejandoparto.com.br. Tem outro caminho também que é na minha bio do Instagram, tem lá um Linktree, você clica lá e procura lá o caminho para gestantes, tá? Aí você vai cair nesse site aqui, Planejando Parto com Braulio Rosella. Beleza. Aí você vai dar de cara com esse vídeo. Nesse vídeo eu estou explicando como funciona o programa, tá? É um vídeo relativamente curto, você vai entender como funciona, tá? Ah, Principalmente com esse mote aqui, que é você quer ter seu bebê com segurança, ou seja, ele serve para todas as escolhas de parto, né? Em geral para as escolhas de parto normal, mas serve também para as mulheres que optam ou que seja necessária uma cesárea, ou seja, que o parto tenha o desfecho melhor possível com a melhor segurança possível. Esse que é o mote da criação desse site aqui, desse programa, tá? Aí, entrando no programa Planejando o Parto, né, aqui tem um descritivo de como ele funciona. Aí você vai aqui, ó, e vai estar explicando o que tem no programa, tá? Então tem 11 módulos em vídeos, que são 10 horas em vídeos aulas já gravadas e todas separadinhas, bonitinhas por temas, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, abrir em nova guia e aí vai abrir aqui os temas, tá? Então são esses módulos aqui. Eu falo da história do parto na humanidade, falo o que é normal na gestação e no parto, o que pode dar errado na gestação e no parto, por que sentir dor. Então falo de métodos de alívio de dor, inclusive. Aí, como sei que tudo está bem com o bebê? Como que a gente sabe que está tudo bem com o bebê? Como a mãe sabe, como a equipe sabe. Depois, quem é capaz de me ajudar na gestação e no parto? Que é a formação da equipe, a escolha da equipe, seja pelo SUS, pelo convênio, pelo particular. Aí, onde é o melhor lugar para ter meu bebê? Eu falo de parto em casa, falo de parto hospitalar, falo de SUS, de convênio, de particular. Aí depois, parto normal, cesárea, as diferenças que tem, riscos, benefícios, quando que é melhor um e quando que é melhor o outro, ok? 9. O que é feito quando o bebê nasce, ou seja, atendimento ao recém-nascido no parto, o que é feito com ele, né? Tanto da parte natural, ou seja, não é feito nada, quanto da parte artificial, ou seja, quando há necessidade de alguma intervenção. Depois 10. O que pode ser feito para ajudar no parto, ou seja, que intervenções são possíveis no parto. E por último, planejando o parto com as escolhas da gestante, ou seja, a formulação do plano de parto, tá?
Então, você entrando no PPP, tem todos esses vídeos já pré-gravados, cada um desses itens tem sub-itens, então são vídeos que tem uma média aí de 50 minutos, né? Eu brinco que é como se fosse um seriado da Netflix, que vai assistir 11 episódios de 50 minutos, mas cada um deles tem subdivisões também, alguns vídeos de 6 minutos, 8 minutos, 10, 15 minutos, por aí vai. Dá para assistir ou uma vez só, numa maratona de 10 horas, ou ir dividindo conforme você tiver disponibilidade. Voltando para o site, depois você vai ver o que mais a pessoa que entra no PPP recebe, que é um roteiro para a elaboração do seu plano de parto, tá? Que é um roteiro mesmo em PDF para ajudar a elaborar o plano de parto. E aí, se ainda restarem dúvidas dos vídeos, tem esses dois caminhos aqui, que são um grupo no Facebook, que eu respondo diariamente as dúvidas, tá? Levanta a mão aí quem está assistindo que já participa do PPP Gestantes para eu saber. E me conta aqui se você acha que está legal o PPP e se o grupo está legal também respondendo as dúvidas. Depois, rodas quinzenais comigo pelo Zoom, que são nas quinta-feiras, que são os dias que eu não faço live, né? E aí a gente entra lá, abre as câmeras e eu respondo dúvidas. E aí ainda por cima tem para complementar 2 e-books. Um é a Arte de Respirar, que fala sobre respiração no trabalho de parto, que é um livro muito legal da Liris Uó, e depois um outro livro, e-book, que é o Segurança no Parto, que eu mesmo que escrevi, baseado numa palestra que eu participei falando desse assunto, tá? Depois, se você quiser saber mais detalhes também, ou se quiser entrar direto, só clicar aqui que você entra. Você pode ler mais detalhes e aí tá todo esse conteúdo aqui destrinchado para você saber como funciona. Então tá aqui explicando cada um desses materiais que eu fui falando, tá? E tem aqui depoimentos de mulheres que participaram do PPP também, para que você saiba o quanto foi benéfico para elas participar disso tudo, tá? Bom, com o PPP Gestantes, que é esse caminho que eu encontrei, eu confesso que hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais aliviado em conseguir responder todo mundo, porque eu criei justamente porque eu não conseguia responder todo mundo, né? E Braulio, sinto que eu tenho uma missão, né? Além de a minha missão como médico ali assistencial, naquele trabalho de 1 a 1 com as mulheres, com o parto, eu sinto que eu tenho uma missão de ajudar mais pessoas a ter o melhor parto e bebês terem o seu melhor nascimento. Para quem já sabe da minha história, já ouviu eu falar que eu fui um bebê que foi extraído com 37 semanas numa cesárea, onde minha mãe foi enganada, justamente para que não atrapalhasse o Réveillon do médico. Então, eu nasci 27 de dezembro e eu sinto que eu tenho essa missão comigo, que é que outros bebês não passem pelo que eu passei no meu nascimento e outras mães não passem pelo que minha mãe passou no meu nascimento, né? Então, por isso que eu estou aqui, por isso que eu virei médico dessa área. E por isso que, mesmo eu tendo uma experiência hoje de praticamente 2.500 partos atendidos presencialmente, a minha intenção é ajudar não só 2.500, mas 2.500.000 mulheres, ou 25 milhões, ou 250 milhões de mulheres no mundo, a planejar o parto da melhor forma, com as melhores escolhas, né? Mas por que tem tudo isso, Braulio? Por que precisa de um caminho desse, né? Sabe por quê? Porque vamos falar do Brasil, né? No Brasil, né, se a gente for comparar uma maternidade com uma padaria, vai só para fazer uma analogia. Na padaria do Brasil não vende pão. Essa que é a grande questão. Você esperaria, né, que você vai numa padaria e fala, me dá aí 10 pães e você leva os pães para casa, né? Só que você chega na padaria do Brasil, ou seja, na maternidade brasileira, e quer ter um parto normal, e é difícil conseguir. Muito difícil conseguir, né? A gente sabe aí que tem pesquisas, por exemplo, da Fiocruz, mostrando que 75% das mulheres brasileiras querem ter parto normal. Só que a gente tem uma outra estatística de um outro lado, que 95% dos médicos brasileiros trabalham com cesárea e não com parto normal. Ou seja, tem alguma coisa de errado, né? A mulher vai lá na padaria, como eu fiz a analogia, querer comprar pão e não vende pão. Então ela tem que ensinar o padeiro a fazer pão. Infelizmente acaba sendo assim, é o que a gente tem para hoje. E é por isso que eu estou aqui, para tentar ajudar mais pessoas que voltem depois e me contem. Braulio, o que você colocou aqui para mim me ajudou a ter meu parto. Ajudou a conseguir meu parto normal, até mesmo encontrar um caminho, um local mais legal, uma equipe que trabalhe voltado para isso, né? Ou mesmo que você não tenha essa opção, né? Que você vai ter um parto pelo SUS num lugar que obrigatoriamente já vai ser lá. Que você tenha informação nas suas mãos para conseguir caminhos melhores para você
para conseguir parir da melhor forma e depois voltar aqui para me contar. A minha grande satisfação é quando as pessoas voltam aqui e me contam que informações que eu passei ajudaram no planejamento do parto. Bom, e hoje eu vou conversar então com a Fernanda, que está aqui esperando para eu chamar. Vou agradecê-la de estar esperando esse tempo todo dessa minha fala e também já agradecendo de ela estar aqui, porque falar do seu parto é algo íntimo, então todo mundo que aceita falar do seu parto está expondo a sua intimidade, né? Então eu já agradeço a Fernanda, tá entrando. Oi, Fernanda, Oi, tudo bem? Boa tudo noite. você? Boa noite. Tudo jóia. Bom, finalmente você está aqui com uma live exclusiva, né? Porque você participou tanto das Sim, lives aí e, verdade. e já falou tanto. Eu vejo você sempre comentando sobre o seu parto aqui nos comentários com as pessoas que perguntam, né? E também você já falou comigo no direct, né? A gente conversou em inbox, e você me contou como foi seu parto e eu falei, não, tenho que falar com a Fernanda e se ela quiser, né? Daí você topou, aceitou. Então eu tenho a intenção é justamente tanto de você poder falar do seu parto, quanto que isso sirva de exemplo para outras mulheres, né? Mas, para quem não sabe ainda como foi seu parto, não conta de primeira, não conta o desfecho, vamos por partes, né? Tá, Certo, pode deixar. tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Tudo. Deus. Beleza. Eu vou pedir para você abaixar um pouquinho a câmera, que a câmera está na altura da sua boca. Precisa dar uma abaixada para aparecer seu rosto todo, ou até mesmo afastar um pouquinho, que daí vai ficar melhor o enquadramento. Melhorou? Pode baixar mais. Falta um tantão assim, ó. Aí ficou bom. Melhorou agora? Aí tá bom. Beleza. Bom, as pessoas que estiverem participando aí podem mandar comentários, né? De vez em quando. As perguntas agora ainda não cabem muito, porque a gente vai abrir para perguntas no final, para vocês perguntarem tanto para mim quanto para a Fernanda. Então, de vez em quando, pode ser que eu desative os comentários até para que a Fernanda apareça mais aqui, senão fica os comentários atrapalhando um pouquinho. Bom, primeira coisa, Fernanda, me fala, posso chamar de Fer, né? Que é o seu apelido. Pode, Tá. pode. É, me conta aí, assim que você engravidou, né? Você já havia na sua mente como seria um planejamento? Você já tinha em vista, foi sua primeira gravidez, não é? Isso. Isso, E é a aí você já primeira. pensava, eu quero isso, quero aquilo, ou quero parto normal, quero cesárea, ou o que quer que seja. Você já planejava isso, ah, e foi tentando entender isso até o final, ou mais para o final que você entendeu? Me fale um pouco do planejamento em relação ao parto que você foi tendo durante a gravidez. Bem, assim que eu descobri que estava grávida, né, no susto, eu descobri com quase 3 meses, né, sem sintoma nenhum, tomando remédio. E assim que caiu a ficha que eu estava grávida, de imediato eu já pensei que eu já queria o parto normal, por já entender que era o melhor parto para a mulher, para o bebê, essas coisas. Então, eu já, assim que caiu a ficha, na minha cabeça, eu já queria parto normal. Tá? Você tinha algum exemplo de pessoas em relação tanto a normal quanto cesárea que que te ajudaram nessa escolha? Minha mãe, ela Também. teve 5 partos normais e eu fui a cesárea. Ela Ah, operou, você foi cesárea. eu fui a cesárea. Nasci com 5 quilos, né? E ela fez a laqueadura no meu parto. Entendi. E aí ela contou que os partos normais dela foram, a recuperação foi muito rápida, que foi dolorido, mas era muito melhor em termos de recuperação, em termos de alta hospitalar. Então, aquilo para mim já, opa, beleza, eu vou Entendi. querer normal. Legal. Deixa eu te falar uma coisa. O seu fone eu acho que está dando um pouco de interferência. Tenta tirar ele um pouquinho, que eu acho que desplugar ele aí, que eu acho que pode ser que melhore, porque ele está dando um chiado. Ah, bom, então você já tinha esse belo exemplo aí da sua mãe, que tinha tido vários partos normais, né? Até a gente, só fazendo um pequeno comentário dessa questão, antigamente as mulheres faziam a cesárea no último parto para fazer laqueadura, né? Hoje, que todo mundo que esteja ouvindo aqui, espero que saiba que isso não tem a menor indicação e menor sentido ser feito hoje em dia, isso, até porque existem métodos melhores e mais seguros do que fazer laqueadura, além do que o bebê não tem culpa disso para ter que nascer de cesárea. A pessoa que já teve vários partos normais não precisa passar por uma cesárea, né? E fora que ainda que precisasse fazer uma laqueadura, a laqueadura do parto normal é muito melhor, muito mais tranquilo do que fazer a laqueadura na cesárea, né? Então, isso aí é uma coisa antiga. Infelizmente tem gente que ainda faz, mas espero que isso um dia acabe, né?
Bom, então você tinha esse exemplo aí da sua mãe, de partos normais, e normalmente os exemplos da mãe, eles são muito positivos, né? Quando a mãe fala muito bem do parto normal, a pessoa que é normal, quando a mãe fala muito bem da cesárea, muitas vezes tem isso, né? Ou o contrário, né? A mãe fala muito mal do parto normal e a pessoa pensa que a cesárea é melhor, então o que a mãe fala conta muito, mas também pode... Tá um super barulho aí. Você tirou o fone? Vou tirar. É porque tá um super barulho mesmo. Tá, Melhorou? acho que sim. Vamos ver. Então, tem essas influências, né, da mãe, amigas, parentes e por aí vai, ou influências mesmo de pessoas que a gente fica ouvindo falar que tiveram parto assim ou assado. Legal. E aí, como que então foi? Como é que foi o pré-natal? Foi tudo bem? Teve alguma intercorrência no pré-natal? Teve algum problema que aconteceu? Pré-natal fiz a princípio pelo convênio, não tive nenhuma intercorrência, nenhum problema, todos os ultrassons normais, exames de sangue, tudo normal. E aí, em Certo. março, que com esse negócio da pandemia, né, que começou aqui, infelizmente, fui afastada do trabalho, em casa, isolada, e com 26 semanas eu descobri a diabetes gestacional, mais ou menos nesse período. Foi a única intercorrência, assim, que eu tive durante a gravidez, foi a diabetes. Legal. E daí como é que foi a diabetes? Ela ficou bem controlada ou não? Conseguiu controlar só com a dieta? Precisou de medicação? Como é que foi? Quando eu fui levar o resultado do exame, da curva glicêmica, tenho até ele aqui, ó. Não sei se dá para ver o. Dá, 78, 226, 233. Tava bem Isso, alterado. Uhum. isso. Aí o médico ele só falou para mim assim: olha, você está com diabetes gestacional, diminua o açúcar e o carboidrato e eu vou te encaminhar para o obstetra de alto risco. Foi só isso Certo. que ele falou. Ele não explicou o que, que era, o que poderia ser, se eu adquirir, porque eu não tinha ideia do que era diabetes, né? E Uhum. aí eu falei, eu vou fazer o pré-natal no SUS, que é mais próximo, e, e vim, cheguei aqui, fui muito bem atendida, por sinal, que às vezes as pessoas têm preconceito do SUS. Uhum. E ele fez toda a amnese, tudo, pegou todos os meus exames, aí ele falou assim, olha, você vai aferir a sua glicemia 4 vezes por dia, primeiramente em jejum, uma hora após o café, uma hora após o almoço, uma hora após a janta, e vai marcar numa folha. Eu tenho até aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa paradinho aí. Tá, as letras ficam ao contrário, mas dá para ter uma ideia. Eu tô vendo. Você colocou de vermelho os que deram alterado, né? Isso, Uhum. Entendi. Tá. Então teve algumas alterações aí no decorrer, né? Da avaliação. isso. Tá. Aí eu passei no nutricionista, fiz a dieta e consegui controlar a gravidez inteira, a diabetes com dieta, não precisei de insulina. Tá. E aí você, no fim das contas, você conseguiu as explicações que você falou que o primeiro médico não deu? O que é diabetes? Por que surge? O que acontece? Você teve essas No respostas? SUS também não. No SUS a Uhum. mesma coisa, quase a mesma coisa que ele falou. Olha, você tem que controlar, evitar carboidrato, evitar açúcar e tudo mais. A única coisa que ele falou é que costuma ter complicação em termos de bebê ser grande, né? E que futuramente, caso eu não controlasse, eu poderia adquirir a diabetes pós-gestação. Foi a única Entendi. coisa que ele falou. Tá. E aí depois na internet, né? Se você encontrou informações sobre isso, daí você conseguiu entender melhor o que era. Aliás, só falando uma coisa para as pessoas, eu já vou adiantar aqui que a Fernanda não participou do programa online comigo, né, Fernanda? Então, Não. eu não estou trazendo a Fernanda aqui para dizer algo que ela tenha aprendido lá comigo, mas essa pergunta é justamente para saber se aí você conseguiu em algum lugar encontrar essas informações sobre diabetes gestacional. Foi mais ou menos nesse período que eu descobri o seu Instagram. Mais ou Hum, menos nesse período. Aí, a princípio, eu acompanhei sempre como ouvinte, aí, com o tempo, eu fui participando, mas as informações que eu tive. Meu gato, desconsidero meu gato. As informações que eu tive mesmo foi aqui, no seu Instagram. E aí você aprendeu o que era diabetes gestacional, por que que acontece, por que Sim, que é importante controlar, né? sim. Legal. E aí só Aí a fazendo. partir dali, veio todo esclarecimento, aí eu descobri que era referente a uma doença placentária, que não tinha a ver com a mãe,
Que né? não é culpa Tudo da que o bebê mãe, não é culpa da aprecia, mãe que não é comer culpa da errado, né? mãe. É isso que eu pensei, nossa, no começo comi tão, me alimentei tão bem na gravidez, então por que que eu fiquei com isso? Será que foi coisa que eu comi, coisa que eu, sei lá, hereditário? Porque o médico não me explicou, né? Eu não tinha conhecimento sobre isso. Certo. Bom, então só explicando para as pessoas rapidamente, né, em pequenas palavras, o que é a diabetes gestacional, como a Fernanda falou, é uma doença placentária, onde a placenta começa a emitir fatores anti-insulínicos, ou seja, que consomem a insulina da mãe, que é produzida pelo pâncreas, né, e que é responsável por consumir a glicemia, consumir o açúcar e o carboidrato que a gente come. E aí, como a placenta produz esses fatores, que consomem a insulina, falta insulina. Se falta insulina, sobra glicose no sangue. E a glicose, como ela passa a placenta, o bebê começa a ficar com o sangue muito doce. Ele começa a receber muito açúcar no sangue, e aí a consequência principal que pode dar errado é o bebê ganhar muito peso. Né? Você falou que você nasceu com 5 quilos, né? Muito provavelmente sua mãe teve diabetes gestacional. Só que na época que você nasceu não tinha exame para isso. Não era de rotina fazer exames para descobrir, então se você perguntar para sua mãe, talvez ela fale, não tive diabetes gestacional. Mas acontece que naquela época não se fazia esse exame, então não dá para saber se teve ou não. Mas você provavelmente foi uma bebê onde sua mãe teve diabetes gestacional, então se acostumou com açúcar lá dentro do útero da mãe, né? Sim. E aí o que acontece é que um bebê cresce demais, fica muito grande de peso, né? Isso pode dificultar um parto normal ou pode levar para uma cesárea. Por isso que eu sempre falo que a diabetes gestacional é a doença a ser descoberta para prevenir a cesárea, porque daí a gente vai fazer com que o bebê não cresça tanto, não ganhe tanto peso, para que tenha uma facilidade no parto, né? Bom, mas e aí? E como que ficou então a evolução da gestação em relação ao peso do bebê, o percentil de peso do bebê até o final da gestação? Tudo sempre normal, os ultrassons. Eu sempre ficava de olho, porque eu morria de medo, né? O meu maior medo era ter um bebê gigante, né? Mas todos os ultrassons que eu fiz, tudo normal, estava com ganho de peso, tudo dentro da faixa etária para a idade gestacional, de acordo com os ultrassons. Tá, já fala pra gente qual foi o peso do nascimento, só pra gente já ter uma ideia. Ela nasceu com 3 quilos, 190 e 46 centímetros. Beleza, então significa que deu certo a dieta, né? Apesar de Deu ter, muito. de ter alguns numerinhos ali que você mostrou em vermelho que saíram fora, né? Que não estavam dentro, mas no saldo final, né? Na soma final, deu muito certo. A bebê teve um peso adequado para a idade gestacional, né? A gente fala, é a Sim. sigla AIG que a gente fala, que é adequado para a idade gestacional. Então ela teve um peso legal, ou seja, ela não puxou a mãe, não nasceu com 5 quilos. Não, graças a Deus. E Beleza, tá aí, bom. tudo normal, os exames, eu tive uma gravidez tranquila, não tive azia, mal tive azia, enfim, né? Aí acompanhando sempre seu Instagram, acompanhando as lives, participando, fui adquirindo conhecimento. Eu sei que eu maratonei o seu Instagram. Eu lembro de ter entrado um dia de baixo para cima, fui vendo um por um, assim, ó, tudo que tinha lá, eu fui vendo tudo, maratonei tudo. E aquilo ali por si só já me ajudou bastante. Bastante. Uma coisa que eu falo para as pessoas todas, né? Logicamente, se procurar os conteúdos que eu posto, tá dando interferência. Eu acho que deve ser o plug que deve estar com alguma coisa aí, que quando mexe ele dá uns chiados. Eu falo para as pessoas, bom, se você procurar no meu Instagram, no meu canal do YouTube, no meu Facebook, tudo, você vai juntar uma coxa de retalhos de assuntos aí que podem chegar no resultado final do que você precisa saber, né? Mas aí eu criei o PPP Gestante justamente com tudo organizado, com índice bonitinho e tal, para facilitar mais ainda, né? Para não precisar ficar procurando os conteúdos aleatórios. Às vezes tem gente que vem me perguntar, Braulio, você já falou de tal assunto? E eu lembro que eu falei, mas como é que eu vou achar? O Instagram não tem índice, né? Até eu achar onde é que eu falei, que dia que eu postei, tal, e lá no site está muito mais fácil, está tudo organizado. É só, quero saber sobre diabetes gestacional. Tem lá o item, é só clicar lá e saber, fica mais fácil. Bom, aí como é que foi então o planejamento? Então você fez tanto convênio quanto SUS, né? Você fez esses dois atendimentos no pré-natal. Como que foi então a sua? Você foi escolhendo onde você teria o bebê e aí, consequentemente, quem seria a equipe para o seu parto? Aí eu decidi que eu teria pelo convênio, né? Devido a ser mais prático e por estar menos lotado, estava nesse negócio de pandemia, o SUS está, evidentemente, muito cheio, então por esse motivo eu queria
optar pelo convênio. E aí, quando eu estava mais ou menos com 36 semanas, eu entrei numa live contigo. Dúvida. Dúvida. Por que você está dizendo que o SUS está cheio e o convênio não por causa da pandemia? Só para eu entender de onde vem essa lógica. Eu deduzi, né, que seria que a rede pública estaria mais congestionada, né, que o número de infectados estava muito alto, então eu deduzi, bem, o SUS deve estar muito lotado, então eu vou para a rede privada, que no caso seria o convênio. Então Mas já foi dedução minha. posso desconstruir essa sua dedução? Bom, se a gente pensa que tem 75% dos brasileiros que têm atendimento pelo SUS e 25% que tem pelo convênio, e a gente sabe que a distribuição do coronavírus é igual na população, a gente Sim, imagina que os dois lugares, ou os dois estão lotados ou os dois estão vazios, não tem porque sim, um está mais lotado que o outro. E uma outra coisa que eu sempre falei para muita gente, as maternidades não ficaram lotadas nesse período porque não aumentou o número de grávidas. Então, para a maternidade não mudou essa questão, né? Então, o número de grávidas já era o mesmo e continuou o mesmo, inclusive agora, acho que com a pandemia, muita gente até diminuiu, né, planejamento de gravidez, então talvez isso vai refletir nos próximos meses aí uma diminuição de partos, né? Mas então, só para desconstruir essa questão, que isso não sim. bate, né? Que teria mais vazio no convênio do que no SUS. Mas e aí? Então você escolheu uma maternidade pelo convênio. E aí? Isso, aí eu entrei numa live sua mais ou menos com 36 semanas, e aí você explicou novamente da diabetes, eu perguntei sobre minha hérnia, que eu tenho hérnia epigástrica, né, se teria alguma intercorrência no parto normal, e referente aos tipos de indução, o que seria, sei lá, se teria alguma indução diferente por eu ter diabetes. E aí você explicou, e aí você me orientou, falou assim, olha, é interessante você ir até o hospital para verificar o protocolo que eles têm no seu caso de gestante de alto risco. Uhum. Na semana seguinte, com 37 semanas, eu fui. Visitei o hospital, passei no pronto atendimento, aí a médica me explicou, Fernanda, se você não entrar em trabalho de parto até 39 semanas, você vem que vai ser internada para fazer a indução. Uhum. Aí eu já, e aí, como é que funciona, doutor? Como é que funciona a indução? Aí eu meio que dei uma de migué, né? Falei, vou perguntar para ver como que ela vai dizer, né? Falou assim, são duas situações. Se você chegar aqui, como você está agora, sem estar em trabalho de parto, é feito a indução via comprimido vaginal e espera o período de 6 horas. Não tendo nenhuma evolução, é introduzido mais um comprimido. A segunda situação, se você chegar em trabalho de parto, bolsa rompeu, com dilatação, aí a gente te coloca no sorinho. Aí o sorinho, doutora, que sorinho? Seria ocitocina? Uhum. Aí ela é ocitocina. Aí eu lembrando da live, como que é feita essa administração de ocitocina? É feito diretamente na veia? Vocês usam um aparelhinho que é a bomba de indução, né? Fala? Infusão. Bomba de infusão. Infusão. Uhum. Isso. Ela falou, não, é feito pela bomba de infusão para ter um controle, né, da quantidade. Aí eu, beleza, é isso mesmo. E aí a última pergunta que eu tava, pode falar. Não, não, pode falar. E a última pergunta? Seria que se eu tivesse em trabalho de parto normal, se eu quisesse analgesia, Então, anestesia. então é que eu achei que você ia fazer outra pergunta. Mas e nesse caso aí, ela falou que induziria ou com misoprostol, ou se você chegasse, colocaria ocitocina. Ela não deu a opção de não fazer nada, de simplesmente esperar o parto natural? Não, se você chegar em trabalho de parto, nós só vamos observar e deixar o parto acontecer. Não teve essa opção? Aí ela falou: se você chegar em trabalho de parto, aí vai para o sorinho, mas. Ela não deu a opção do parto ser natural, então. Ou seria induzido do zero, ou seria conduzido com ocitocina. Essas foram as opções, né? Isso mesmo. Aí Tá, eu perguntei da anestesia. tá, um ponto que eu queria lembrar para todo mundo é que, assim, se a gente não fizer nada em nenhuma gestação e deixar rolar, e a gente só intervir quando é necessário, de 70% a 80% das mulheres terá parto natural, sem nada, sem nenhum remédio, nenhuma medicação e nenhum sorinho, como a Fernanda falou, né? A ideia é que essas inclusões, tanto de indução quanto condução, elas sejam na minoria dos casos, né? Bom, e aí a outra pergunta que você fez foi se teria anestesia. E aí? Isso, no parto normal, eu teria direito a anestesista? Como que funciona? Qual fase do parto? Ela falou, não, se você quiser, independente se ser no começo ou 2 horas depois, 3 horas, se você quiser anestesista, a gente tem, você pode solicitar e não tem problema nenhum. Aí eu falei, ufa, pelo menos mal, né? Não vou ter Uhum, dificuldade nenhuma. E aí fui para casa. Na semana uhum. seguinte, com 38 semanas, aí eu fui aqui no SUS, que é bem pertinho de casa, para fazer o exame de rotina, né?
o, o praxe, medir a circunferência, peso, tudo. Aí ele falou, ó, por você já estar na reta final, vou precisar fazer o toque para saber se você, como que está evoluindo, só nessa parte que ele fez o toque. Aí ele fez, eu estava já com 3 centímetros ou 3 dedos de dilatação que fala? Centímetros. Estava com 3 centímetros de Uhum. dilatação, mas não estava sentindo nada, dor, nem cólica, nem contração, nem nada. Aí ele falou, ó, sugiro que você vá até o hospital, que você vai ganhar, que aí, quem sabe, eles internam você, qualquer coisa. Eu fui contrariada, porque eu sou uma boa paciente, mas eu sabia que não ia dar em nada. Peguei, atravessei a cidade, fui. A mesma médica que me atendeu na semana passada, me atendeu no dia, me examinou novamente. Eu continuava com os 3 dedos, 3 centímetros, você faz 3 dedos, 3 centímetros, e aí ela falou assim: olha, você não está sentindo dor, eu vou te liberar, e aí você volta quando, se você tiver sangramento, a bolsa romper, contração, tudo mais. Voltei para Uhum. casa, na quarta normal, na quinta normal, na sexta-feira eu completei 39 semanas. Uhum. Passei o dia normal em casa, jantei cedo, 8 horas, e fui deitar. E aí no dia seguinte que começa a brincadeira. E aí, como é que foi então? Nesse dia, antes de você continuar, deixa eu só ver aqui, eu tinha desativado os comentários. É, tem algumas eu desativei justamente para ficar mais visível o rosto da Fernanda, que senão os comentários ficam na frente, né? E até porque as perguntas hoje são direcionadas para o parto da Fernanda. Eu vi que teve algumas pessoas que mandaram perguntas aqui sobre o seu parto, né, sobre temas da sua gravidez. As perguntas para você eu respondo na terça e sexta-feira, que são as lives de perguntas e respostas. Hoje vamos perguntar para a Fernanda sobre o parto dela. E aí chegou o dia do seu parto, ou seja, você começou a ter sintomas de parto. E aí, como é que foi? Isso, com 39 semanas e um dia, beleza. Mais ou Ó, tem menos 5 uma horas. pergunta legal aqui, a Lu, perguntando se você fez plano de parto. Você chegou a escrever um roteiro de plano de parto ou não? Você só tinha em mente o que você gostaria? Eu só tinha em mente o que eu gostaria. Eu não cheguei a Uhum. fazer plano de parto, não fiz. Tava tudo na Tá, minha cabeça. beleza. E aí, como é que foi, então? Aí, 5 horas da manhã de sábado, eu fui fazer xixi. Depois voltei para a cama e senti um esguicho. Eu falei, opa, não é xixi, porque eu acabei de fazer xixi. Uhum. Molhou um pouco a cama, fui no banheiro de novo, sentei no vaso, a bolsa estourou. Sabia que era a Uhum. bolsa, porque eu tinha acabado de fazer xixi e o líquido estava Uhum. claro. Aí Uhum. veio o mantra do Braulio. O líquido tá claro, não tem cor, não tem cheiro, não tá escuro, tá tranquilo, não precisa correr para o hospital, que nem nos filmes. Voltei, acordei o marido, falei assim, marido, a bolsa estourou, mas fica calmo, eu tô bem, não tô sentindo dor, tá tranquilo. Vamos se arrumar e vamos para a maternidade para desencargo de consciência. Ele foi se arrumar, foi tomar banho, aquele banhinho morno, já para ir ensaiando o meio de campo. Quando foi mais ou menos 6 da manhã, veio a primeira contração. Aí eu falei, Jesus, Que horas Maria, que foi José. isso que veio a primeira Mais ou contração? menos 6 horas da manhã. Eu fui Uhum. entre 5 e 15, e 6 horas eu senti a primeira contração. Uhum. Aí eu falei, agora eu vou cronometrar, né, para ver se está ritmado, se está naquele tempinho basiquinho. E cronometrei. Tava vindo de 8 em 8 minutos e foi aumentando. Aí eu falei, bem, agora tá na hora, né? Aí já tava tudo pronto, minha mala, e chamei Uber porque o meu carro tinha quebrado quando eu tinha ido na maternidade na semana anterior. Uhum. Aí chamei o Uber, aí eu avisei o digníssimo do motorista assim, moço, olha, eu tô em trabalho de parto, mas você não liga se você ouvir uns gritos, uns grunhidos, um gemido, tá tudo bem, tá? Ele, não, tudo bem. Como estava evoluindo muito rápido, ou seja, as contrações. Pergunta. A Fernanda está contando para a gente aqui que planejou o parto, né, na maternidade, com uma equipe de plantão pelo convênio. Você pensou ou contratou uma doula para ir com você ou não? Não, não Não contratei tinha, uma doula. então não tinha doula. Tá. Não tinha Você, doula. você contratou ou pensou em contratar uma enfermeira obstetriz ou uma obstetriz para ir com você ou também não? Também não. Também não. Joguei na mão da equipe plantonista que tivesse lá. Beleza. Tá, continuando. E aí, chegou no hospital?
Como as contrações estavam vindo com bastante intensidade e no intervalo menor, já não daria para eu ir no primeiro hospital, que é o que eu tinha ido na semana anterior. Aí eu falei, Uhum. mudança de planos. Tá doendo muito, tá vindo muito rápido, eu acho que, enfim, senti que eu ia ganhar. Então eu fui para um outro hospital do convênio no município vizinho, que era bem mais próximo. Calma, Daria mais ou então, menos. então você planejou tudo no hospital, mas na hora H você foi no outro, foi isso? Sim, Então toda sim, aquela conversa que você perguntou antes se teria naquele hospital, você não tinha perguntado nesse hospital novo, é isso? nada. Fui às cegas, Tá, beleza. completamente às cegas e joguei na sorte. E aí? Aí decidi ir para esse hospital, cheguei mais ou menos 7 da manhã, foi rápido. Cheguei, fui para. Meu marido ficou na internação e eu cheguei na salinha que fica a enfermeira. Ela estava sozinha. Ela falou: Olha, no intervalo de uma contração e outra, você senta aqui. Ela não me ajudou a levantar nem nada. Beleza. Aí sentei, ela fez umas perguntas. Você quer ter normal ou cesárea? Eu falei: Eu quero ter normal. Já falei: Eu quero ter normal. Só Ela fazendo se um conectou. parênteses, né? Eu fico. Isso dói no meu coração, né? É a mesma coisa, o exemplo que eu dei agora há pouco, antes de chavar da padaria, né? É a mesma coisa que a pessoa entrasse na padaria e o padeiro perguntasse: você quer comprar pão ou quer comprar carne? Né? Ou seja, se a pessoa está na padaria quer comprar pão, o certo deveria ser isso: carne compra no açougue, né? E não deveria nem ter essa pergunta na maternidade, né? Porque já deveria Foi ser a primeira óbvio pergunta que ela que. fez. Não, eu sei, isso acontece muito, mas não deveria acontecer, né? Mas e aí? Continuando. Aí ela foi, me examinou, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Eu falei, Uhum, ô, beleza, né? 6, então o negócio vai evoluir rápido aqui, né? E aí eu fiquei lá um tempo esperando, eu não sei se era algum procedimento do convênio, e aí troquei de roupa e ia subir para uma sala que eu imaginava que seria uma sala que teria lá a cama, umas 2 enfermeiras, que iriam me auxiliar, faz força, aquele negócio todo, teria uma bola, teria uma banqueta, alguma coisa assim. Eu imaginei que uhum, seria assim. uhum, E começou a doer, aí eu perguntei, tive a infeliz ideia de perguntar se eu poderia pedir anestesia. uhum, Estava doendo muito. Eu uhum. senti que ela riu, deu um sorrisinho assim, irônico, falou: não, não tem anestesia. Anestesia é só se você tiver em trabalho de parto. Aí eu pensei, poxa, eu tô em trabalho de quê então? Uhum, Eu falei, como assim não tem anestesista? Tem que ter anestesista. Eu uhum. gostaria, né? Pedir com educação, tudo. Ela, não. Anestesista é só no parto cesáreo. Aí ela ainda perguntou, você está em jejum? Eu falei, eu bebi um copo de água de manhã, então você já quebrou o jejum, já não pode ter cesárea. Aí eu, tá bom, né? Como Você tá assim, né? falando. Como assim? E se precisar da cesárea, né? E aí não faz, então. Foi o que eu pensei a Né? mesma coisa, mas, né, todavia, Mas, entretanto, subi na maca. Nesse momento eu já não tive mais acesso ao meu acompanhante. uhum. E Subi, por imaginei quê? que seria, E por que não teve acesso? O que que elas falaram? que não podia. Era a única coisa. Aí eu pensei, bem, quando eu chegar nessa sala, que vai ter a cama, a enfermeira, a bola, a banqueta, faz força, aquela tudo mais, um ambiente de parto, eu acredito que lá eles vão chamar o meu acompanhante, né? Quando eu chego no andar, tem um posto da enfermagem aqui e atrás tinham várias camas separadas por cortinas. E eu fiquei exatamente ali, em uma das camas, e do lado tinha uma mãezinha que acabou de dar a luz e estava com um bebezinho do lado. E eu fiquei ali. Eu falei, não, eles vão me levar para um quarto, alguma coisa assim, uma sala de parto, um centro de parto, não sei. E aí fiquei lá um tempinho, aí tive umas 2 ou 3 contrações, e eu falei assim, moça, me ajuda. E agora eu vou ficar aqui. Uhum. Aí ela falou, ó, se você quiser deitar, você deita, se você quiser sentar, você senta, se você quiser andar aqui, você anda, fica à vontade. E parto normal é assim mesmo, dói. Virou as costas e saiu. E me deixou lá, Sozinha. sozinha. E a E- mãezinha que estava do lado, que acabou de ganhar neném, acredito que ela estava no pós-anestésico. E eu fiquei lá. Falei, e agora? É assim que é um parto no hospital? Eu fico aqui com uma outra mãezinha, não tenho assistência de ninguém, ninguém vai vir aqui para, sei lá, pelo menos para falar faz força, né? Que na minha cabeça, né? Fica lá aquele. E me deixou lá, e eu tendo contração, tendo contração, tendo contração.
Comecei a ficar cansada. Eu, moça, me ajuda, me ajuda. Ela, mãezinha, parto normal é assim mesmo, dói mesmo. Virava as costas e saía. Aí depois, quando deu mais ou menos umas 9 horas da manhã, eu cheguei 7 no hospital. Quando deu mais ou menos umas 9 horas, eu falei, moça, tá doendo muito, me ajuda, pelo amor de Deus. Já tava já, né, implorando alguma coisa, nem que ela ficasse lá comigo para falar assim, faz força para eu ver se tá descendo, se tá coroando, enfim, né? Nada, nada. Fiquei lá. Aí na minha cabeça falei, bem, eu tô sozinha aqui, né? Então eu vou tentar, né? Tentei no intervalo de uma contração e outra me posicionar de uma forma que eu pudesse tentar fazer aquilo sozinha, mesmo sem saber. Aí quando vinha a contração, tentava fazer força, eu não tinha força, simplesmente, não tinha força. Eu tava com fome, tava com sede, não me deram água, não me deram nada. E eu tentando ali, falei, eu vou tentar fazer força para ver se, né, como é que é, ver se sai. Nada, eu não conseguia fazer força. Tentava, mas era em vão. Aí naquele momento. Por que da onde que você tirou, pensou que você precisaria pensar nisso e ter que fazer força? Olha, agora eu vou ter que fazer força. Você já carregou, você levou essa informação com você? Ou na hora te deu vontade de fazer força e você começou a fazer isso? Como é que foi? Foi na hora mesmo, porque como eu não tive nenhum auxílio, nenhum acompanhamento, então aquilo, falei, então eu suponho que eu tenha que fazer isso, fazer força para ver se ajuda, alguma coisa do tipo, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia Uhum, qual o momento do parto que eu estava, se eu tinha dilatado mais ou não, se eu estava no mesmo 6 centímetros ou não. uhum. E eu já estava com fome, já estava cansada, não me deram água, não me deram assistência nenhuma. Aí eu falei, moça, eu vou ficar aqui até que horas? Eu comecei já, falei, mãezinha, eu não posso fazer nada. E que horas que era isso, mais ou menos? Mais ou menos umas 9 horas da manhã. E eu, a Então foi partir mais ou daquele menos momento, 2 horas depois que você chegou na maternidade. isso. Aí eu Tá. pensei, poxa, eu vou ter que tentar de qualquer jeito, porque da parte deles eu tô esquecida aqui, né? Uhum. E aí fiquei tentando, tentei com todas as minhas forças. Falei, não, vou ter que tentar, não é possível. Vinha contração, tentava me posicionar de um jeito na cama diferente, meio inclinado, meio de lado. Tentei sentar na beira da cama para ver se ajudava alguma coisa e nada. Aí eu falei, meu Deus, nada do meu acompanhante nesse momento, nada. E Perguntava, eles cadê meu falaram acompanhante? se em algum Mãezinha, aqui momento não eles pode acompanhante. em algum momento eles iriam liberar o acompanhante ou não falaram isso? Eles falaram, aqui onde você está não pode acompanhante. Uhum. Ali naquele espaço que eu estava ali, não podia Mas teria acompanhante. algum outro espaço que você ia poder? Elas falaram se iria poder ou não? Só na hora do efetivo de parto. Aí, sei lá, eles iam correr comigo para a sala, se eu, né? E Tá. aí, lá nessa sala, seria chamado o acompanhante. Uhum. E aí? E eu falei, vou ter que tentar, né? Quando deu mais ou menos. Eu lembro que tinha um relógio enorme ali na frente do posto, 10 para as 10 veio um médico. Eu sabia que era médico, né? Pela roupa, de uma touca assim. Falei, ele é um médico, né? Chegou, só falou assim, vou fazer o seu toque. Não falou, oi, eu sou fulano de tal, vou ver como é que tá. Não, tipo, vou fazer seu toque, vou ver o que está acontecendo aqui. Nisso, eu já estava com 10 centímetros. Ele Uhum. falou 10 centímetros. Falei, opa, cheguei nos 10 centímetros aqui sozinha, na força, né? Falei, e agora? Aí ele virou para a enfermeira, ele não falou diretamente para mim. Ele virou para a enfermeira e falou assim: quadril muito estreito, vai sofrer no parto. Na hora que ele falou isso, depois de fazer o toque, eu joguei a toalha. Falei assim, Claro. ó, já que você falou que eu vou sofrer, eu já tô aqui faz tempo, eu não tô aguentando mais. Me leva para cesárea, por favor. Parece que Uhum. era aquilo que ele queria ouvir. Aí ele, vou preparar o centro cirúrgico, virou e saiu. Aí a enfermeira que estava com ele fez o cardiotoco, né? Ela falou, nossa, não tô nem, não tá acusando contração no seu cardiotoco. Eu, como não tá acusando? Mas tudo bem. Aí eu, naquele momento, eu joguei a toalha, vi que eu não tinha mais forças e eles foram preparar o centro cirúrgico para que eu pudesse ter cesárea. E uma coisa, assim, importante que eu notei, que como eu estava do lado do posto da enfermagem, a todo momento ela falava assim, cadê a internação da Fernanda? Onde é que está a internação da Fernanda? Ainda não liberou, ainda não... Eu senti que eles me seguraram lá
até de fato o convênio liberar, porque toda hora ela estava falando aquilo a todo momento. Que eu não sei quanto tempo demora para preparar um centro cirúrgico, não faço a menor ideia. E aí eu lembro de ter ido para a sala de centro cirúrgico mais ou menos umas 10h25 da manhã. Pergunta, que passou aqui, inclusive. Nesse tempo que você ficou no trabalho de parto e que daí ia para a sala e tal, alguém escutava o coração do bebê ou ninguém ficava examinando para saber como estava o batimento cardíaco do bebê? Ela só fez o cardiotoco depois que o médico saiu. Nessa hora Mas e um pouquinho antes de fazer a cesárea. Um pouquinho antes de ir isso, para a cesárea. Tá. isso, só. E aí? E aí fui para o centro cirúrgico, aí depois que chegou o meu acompanhante, 10h40, depois de muito sofrer. Quando eu cheguei no centro cirúrgico e me colocaram na maca, ela falou assim, não tem grade, cuidado para não cair. Eu estava sentada, com a mão assim, bem na ponta para não cair, uma perna esticada e a outra perna dobrada. E uma mão lá embaixo, porque eu conseguia sentir que faltava pouco, não sei dizer. Se foi impressão minha ou se realmente ela estava para sair, porque eu senti uma pressão muito forte, tanto que eu colocava a mão, que eu pensava, daqui a pouco ela vai sair aqui, vai escorregar aqui. Eu sentia que estava realmente lá embaixo. Aí a anestesista, ela me posicionou, né, para me inclinar, a enfermeira me ajudou. No momento que ela foi aplicar anestesia, veio uma contração junto. Não sei te dizer se eu vi estrelinhas naquele momento ou o que eu vi. Doeu muito para segurar a contração. Chorei naquela hora porque me senti derrotada, porque não foi nada daquilo que eu planejei. Eu não tive um mínimo de, como eu posso dizer, não foi nada humanizado como eu imaginei, minimamente falando. Uhum. E aí, 10h40, Isadora nasceu, com 3,190 kg, 46 centímetros. Eu vomitei, passei mal, horrores, não sei se foi do procedimento, se foi de nervoso. Passei muito mal na hora, mas ela ficou bem, o pediatra examinou, deu a vitamininha K na coxinha, ficou lá comigo um tempinho, e foi isso. E nesse momento que ela nasceu, eles entregaram ela para você ou entregaram para outra pessoa? Entregaram ela para a pediatra. A pediatra pegou, ela só mostrou assim, tipo, ó, ela tá inteira, aí a pediatra já pegou e já levou para uma mesinha que fica aqui atrás. E aí fez os procedimentos lá, mediu, pesou, aplicou a vitamina, não vi se aplicaram o colírio, não deu para ver. E aí depois ela me entregou. Os olhos da bebê estavam vermelhos depois? Ficou um pouquinho vermelho e inchadinho. Então pingaram o colírio, porque dá para saber assim. Eu tô até rouco e perdendo a voz de tanto nervoso que eu tô ficando de ouvir as coisas que você falar. E eu tô vendo as pessoas também indignadas aqui ouvindo. Desculpe. Bom, vamos lá. Quero saber uma coisa. Então, no fim das contas, você planejou ter um parto normal e teve uma cesárea. Como você se sentiu com isso tudo? Ai, foi muito estranho. Eu me senti frustrada, na verdade, né? Tanto conhecimento, tanta live que eu participei, tanta coisa que eu aprendi. Fui até um hospital, né? Achando que ali seria bacana, não deu para eu ir naquele hospital, tive que ir em outro, às cegas, e eu me senti frustrada, porque no meu íntimo eu sabia que faltava pouco para eu conseguir. Eu tinha certeza absoluta que se tivesse alguém me ajudando, que seja uma enfermeira, que seja para falar assim, faz força, pegar na minha mão, sei lá, me examinar, ver, ó, o bebê tá bem, ó, vamos, você vai conseguir, alguma coisa do tipo, eu tinha certeza que eu ia conseguir. Que me desse um copo de água porque eu estava com sede, ou que eu pudesse me alimentar no intervalo ou outro. E aí, mais um detalhe, que tudo faz diferença. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, aquela luz forte, horrorosa, extremamente forte, aquela sala branca, gelada, a enfermeira vai e me coloca Marília Mendonça. De verdade, nada contra, sabe? Eu acho que ali não era o momento, nem a hora. Eu acho que no mínimo deveria ter um silêncio, não houve esse respeito. Ela simplesmente colocou como se ela estivesse na casa dela, colocou Marília Mendonça e deixou lá tocando. E eu. Ou seja, ela nem perguntou para você se você queria música ou não queria, e se quisesse, qual tipo de música você queria. Não perguntou nada. Não.
E se me perguntasse, eu escolher não ter nada. Deixa Uhum. desligado o som, deixa eu aqui, já deu tudo errado mesmo que eu tinha planejado, não precisa ligar. Ah, ficou Marília Mendonça, deixou lá tocando. Como se estivesse na casa dela. Naquela hora eu não Tá. sabia mais o que pensar. Então vamos lá. Vamos separar, vamos fazer umas outras perguntas para você. E daqui a pouco, se você me permitir, eu vou comentar tudo que você falou, tá? O que você faria diferente, ou o que você fará diferente caso você tenha um bebê, ou também serve o que você falaria para as mulheres que estão nos vendo fazer de diferente, da parte que você fez. Depois eu vou comentar da parte do médico e do hospital. Bem, o que eu faria diferente, primeiramente eu ia exigir o meu acompanhante, nem que eu tivesse que brigar, porque eu acho que eu não queria arrumar confusão, fiquei com medo, sei lá, da equipe falar, ah, essa menina aí é briguenta, então eu não. Eu insistiria para ter o meu acompanhante, porque se eu não tivesse mais voz, ele teria, porque eu já tinha instruído ele quanto ao meu plano de parto que eu fiz na minha cabeça, então ele já estava ciente. Nossa, se acontecer alguma coisa, você faz assim, se acontecer alguma coisa, você faz assado. Eu insistiria nisso. E era o que eu faria de diferente, né? Não deu, Uhum. infelizmente, para eu ter ido nesse hospital antes, porque foi meu parto evoluiu, eu achando, vou chegar lá e vou ganhar rapidamente, deu errado. Tá, e tem mais algo que você faria diferente ou não? Só isso? Se você exigiria o acompanhante? E olha, depois dessa experiência que eu tive, eu não saberia, acho que nem o que fazer. Talvez exigir que o enfermeiro ficasse ali comigo, não sei se esse era o procedimento correto. Não, eu quero que você fique aqui, você tem que me ajudar. Eu acho que eu me senti errada ainda de pedir ajuda, me sentia culpada de pedir ajuda para o enfermeiro. Então, eu nem saberia, na verdade, se eu tivesse que passar por isso de novo, eu não sei o que eu faria. Tá, então vamos lá. Posso comentar então coisas que eu sugeriria que você fizesse diferente, né? Ou que mais do que isso, que a história não volta no tempo, né? Já foi. Mas que isso sirva de exemplo para que outras mulheres façam coisas diferentes, tá? Então eu vou pegar a primeira fala minha do início da live, que foi: no Brasil, se a gente comparar a maternidade com uma padaria e você entrar na padaria e pedir pão, na maioria das vezes não terá pão, tá? Infelizmente é assim. A gente tem de um lado 75% de mulheres que querem parto normal e de outro 95% de médicos que trabalham com cesárea e que estão num sistema obstétrico que leva as mulheres para cesárea. Então, começa que a culpa é do sistema e a culpa é dos médicos, não é das mulheres. Mas por que que eu tô aqui? Por que que tem um monte de gente online falando coisas igual eu falo? Por que que tem um monte de mulher que vira doula, inclusive por sofrer violência obstétrica, que foi o que você sofreu? Que é para alertar as mulheres de que não basta querer parto normal e não basta chegar na maternidade que não vai ter o melhor desfecho possível se não planejar, tá? Por quê? Porque é assim, estamos na luta, na briga para mudar isso, mas enquanto é assim, precisa planejar, tá? Bom, comentários, tá? A escolha que você fez entre SUS e convênio, já que ia ter pelo plantão, se fosse eu, Braulio, eu iria para o SUS, porque o SUS tem muito mais manejo, muito mais prática e coberturas para parto normal. Convênio não cobre parto normal, então já começa por aí que os convênios são muito ruins para cobrir parto normal. Segundo lugar, você planejou o seu parto num hospital e mudou para outro. Eu não teria mudado para o outro, já que você tinha planejado num lugar. Mas aí, para você não mudar para o outro, você precisaria ter uma enfermeira na sua casa ou uma doula que te falasse se dava tempo de chegar. A doula não tem essa responsabilidade, mas a enfermeira se dava tempo de ir para outra maternidade, ou ainda assim, saber que o primeiro filho demora, né? O primeiro filho demora muitas horas para nascer, então poderia ter dado certo de ir para outro hospital. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você entra nesse hospital, e tudo que você relatou, tem que trocar esse hospital de lugar, tem que mudar, tem que fechar e abrir outro. Porque todo o resto que você falou desse hospital está errado. Não é só o fato de não aceitar o acompanhante. Tá tudo errado. Primeiro que o acompanhante é garantido por lei, então eles já cometeram uma infração legal aí de não permitir o acompanhante e permitido por lei em todos os ambientes, não importa em qual ambiente a gestante esteja.
Segundo, se é um hospital que é particular e que tem anestesista, não existe essa. Até pelo SUS tem lei para ter anestesista no parto, a gente sabe que não tem, porque às vezes não tem estrutura, não tem financiamento para isso, mas até tem lei pelo SUS para ter, ainda mais no convênio, deveria ter a possibilidade de analgesia, tá? Se é um hospital que se propõe a atender parto normal, tem que ter um ambiente para parto normal, com as mulheres separadas, né? Cada uma num lugar, privacidade, que cada uma fique com a sua acompanhante e que se a mulher vai parir no plantão, que ela tenha acesso no plantão a uma enfermeira que tenha prática e boa vontade para parto normal, e não que fique tirando sarro da mulher e falando que dói assim mesmo, é assim mesmo e tem que ser assim. E mais, né? As palavras têm força, né? Eu vi você usando a expressão mãezinha, né? Não é culpa sua, tá? Essa expressão mãezinha vem das pessoas que trabalham desse jeito aí, que chamam essas mulheres de mãezinha. E tá errado isso, porque não é mãezinha, é mãezona, né? Não temos que usar essa expressão, essas palavras têm força, né? Que mais? Você falou me ajuda, né? Eu fui anotando tudo que você foi falando aqui. Me ajuda. Quando a pessoa pede cesárea, ela está pedindo ajuda, ela não está pedindo cesárea, na verdade. E as pessoas que estão ali ávidas ao ouvir a mulher pedindo cesárea, a hora que a mulher pede cesárea, eles falam, ufa, ouvi o que eu queria, que é justamente o que você falou, né? Bom, o seu parto, ele teve uma evolução super rápida, pelo que você falou, chegou com 6 centímetros, 3 horas depois estava com 10 centímetros, isso é super rápido para o primeiro filho, tá? A sugestão que eu falaria era que tivesse ficado bem mais tempo em casa, esperado bem mais tempo em casa para chegar parindo no hospital, né, nesse sentido, e que fosse no hospital escolhido, né? Outra sugestão que eu daria para você, e algumas pessoas falaram disso aqui, é que você sofreu uma violência obstétrica, e isso aí, se você tiver imbuída nessa causa de querer mudar isso para outras pessoas, nesse lugar, e até mesmo você ser reparado do que aconteceu, cabe totalmente uma ação contra esse hospital em relação à violência obstétrica, que foi o que aconteceu com você, né? O que caracteriza a violência obstétrica aí nesse hospital? Todas as falas das pessoas, os protocolos que foram seguidos de forma inadequada, ou seja, a falta de ausculta do bebê durante o trabalho de parto, e só fez uma cardiotoque no final, aí a enfermeira acreditar no exame, não em você, você falando que tem contração, e ela falando, não, mas não está acusando no exame, então o exame está errado, então o aparelho está quebrado, sei lá, tem alguma coisa errada, né? A separação da mãe com o bebê, não dar a mãe para o bebê e dar para o pediatra, isso é uma violência obstétrica, né? É uma violência obstétrica e neonatal, que o bebê também sofre essa violência, então a obstétrica é da mãe e neonatal é do bebê, né? Colocar uma música que você nem pediu, né? Né, muito bizarra essa questão de não deixar o acompanhante entrar e tudo isso. Uma outra coisa que eu acho que eu falaria para você, Fernanda, especificamente, que espero que valha para as demais, eu lembro que aqui quando você entrou na live, eu conversei com você, ou até mesmo quando você tirou uma dúvida em inbox comigo, eu me lembro, não lembro qual situação que foi, que eu fui enfático em você ter uma doula. Eu lembro que eu falei, tenha uma doula, né? Eu acho que esse é um ponto, mas mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, não tenho dinheiro para doula. Uma coisa que eu falo é, faça plano de parto, escreva tudo que você quer, chegue com o papel lá, fale na hora que você entrar, olha, eu tenho esse plano de parto aqui, eu gostaria muito que fosse seguido isso aqui, eu quero parto normal, se eu pedir cesárea, eu não estou pedindo cesárea, estou pedindo anestesia, tá? Então, todas essas são coisas que podem ser feitas, né? E, por último, o que eu falaria como final é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para ajudar as pessoas todas que estão me vendo para que não aconteça isso, né? E eu pedi para você vir contar aqui, até mesmo para servir de exemplo para as pessoas de coisas que podem ser feitas diferentes. E você também ser uma porta-voz disso, porque foi você que passou por isso, não fui eu, né? E para que sirva para as pessoas aprenderem que aqui no Brasil não vende pão na padaria. Ou seja, não tem o melhor parto possível na maternidade. Tem que procurar esse melhor parto, seja ele pelo convênio, pelo SUS, fazendo o plano de parto, ou procurando equipes particulares para quem tiver essa condição. Não deveria ser assim, o ideal seria que tudo fosse excelente pelo SUS, mas não é assim, infelizmente, né? E com isso que eu tenho esse programa online que eu ofereço para as pessoas, que é para se munir de tudo isso. Nesse programa eu falo tudo isso, para não ter essa questão de faltar itens do planejamento, sabe? Não, faltou planejar a parte da anestesia, faltou saber se ia pingar o colírio, não ia, nem fiquei sabendo, né, que é o que você falou, ou mudou de hospital de última hora, será que dava tempo de esperar? Era possível, né? Ó, essa parte da live, ela tá acabando, né, até estendi um pouco mais, mas ela vai cair automática, tem mais 15 segundos aqui.
ela já vai cair, então eu vou sair e voltar, te chamo para daí fazer as considerações finais e você Certo. terminar de falar. E eu vou pedir para você dar uma mensagem também para todo mundo aí, para que as pessoas consigam ter um melhor planejamento. Então a gente já volta daqui 1 minuto. Tá certo.